A paz esteja com todos vocês, amém? Vamos aqui falar um pouco da palavra de Deus que existe em 1 Coríntios 14, né? Assim, às vezes a gente procura um modo de falar com Deus e às vezes a gente não tem palavra, não sabe o que falar, dependendo da situação. E a gente também quer escutar Deus falando com a gente, não é isso? O que Deus tem pra gente, quer um livramento, uma cura, uma provisão. E a gente escuta que se a gente orar, a gente está falando com Deus. E se a gente lê a palavra de Deus, a Bíblia, Deus está falando com a gente. É verdade, isso é uma verdade, também. Mas vamos aqui em 1 Coríntios 14, a partir do versículo 1, fica até o final do vídeo. Compartilhe esse vídeo. Diz assim: ó, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profecia. Ó, aqui vai falar dos dons. Mas a primeira coisa que está pedindo aqui é seguir o amor. É interessante, né? O amor. Primeiro de tudo, o amor. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo. Amar as pessoas. Primeiro o amor. Aí, depois que você tiver aquele amor por Deus, pelas pessoas, aí, ó. Procurar com zelo os dons espirituais. É a palavra que está falando, né? Que a gente tem que procurar com zelo os dons espirituais. Aí diz aqui, mas principalmente o de profetizar. Aí o versículo 2 diz assim, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Aí, quer falar com Deus? O que fala língua estranha fala a Deus, e não a homens. Você está falando em línguas, orando em língua, você está falando com Deus. E que oração perfeita, né? Que você está fazendo. Porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Você está falando com Deus, o homem não entende, ninguém vai entender. Mas você está falando mistérios ali com Deus. Que Deus está sabendo tudo ali que você está falando. E o Espírito Santo depois vai lhe revelar. Está entendendo, irmão? A importância de orar em língua. Mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que profetiza, fala aos homens. Se eu oro em língua, eu estou falando com Deus. Eu não estou falando com nenhum homem. Nem eu entendo. Mas se eu profetizo, eu estou falando agora aos homens. Eu estou falando a palavra e as pessoas estão entendendo o que está saindo da minha boca. Está entendendo? Porque eu estou profetizando, falando a palavra. Aí, para que serve, né? Aquele que está profetizando, falando a palavra? Para edificação, exortação e consolação. Vai edificar a igreja, né? A profecia vai edificar a igreja, o que profetiza vai edificar a igreja, vai exortar, né? Exortar, muita gente fala que exortar é vir com cajado, vir com uma palavra dura. Não, exortar não é isso. Exortar é animar, dar uma palavra boa, uma palavra de ânimo. Isso é exortar. E consolar. Tá entendendo? Você vai dar uma palavra que vai animar a pessoa e que vai consolar a pessoa naquilo que ela precisa. Muitos precisam hoje, mano, de uma palavra de consolação, de conforto. Você chega e anime ela. Aí tem pessoas que só falam de doença, só fala que não tem dinheiro, só fala de briga, só fala dos outros, só fala de intriga, só deseja o mal, não,
chega perto de você, não tem uma palavra que vai lhe confortar de jeito nenhum. Que tudo vai dar errado, que aquilo não vai dar certo. São pessoas que não têm o Espírito Santo. Tá entendendo? Que estão atribuladas demais e não tem até crente que é assim, mano. Só fala esses dias. Deixa quieto. O versículo 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Olha aí que benção. Edificar, né? A si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Olha a benção aí. Estou orando em língua, estou me edificando. E isso é uma verdade, né? Quando eu comecei a orar em línguas todo dia, há 2 anos atrás, eu comecei a perceber muita coisa na minha vida que eu fazia de errado que eu achava que era certo. E comecei a fazer coisas certas que a palavra de Deus está pedindo. E eu comecei a ser edificado, orando em língua todo dia. Eu comecei a ver meus pecados, irmão, que eu nem sabia que tinha. Porque o Espírito Santo, você vai orando em língua, ali aquela conversa com Deus, e o Espírito Santo vai limpando a gente de uma maneira extraordinária. Hoje, o entendimento que eu tenho hoje, a sabedoria que Deus me deu hoje, o entendimento, se eu tivesse há 4 anos atrás, minha vida era diferente. Se eu tivesse esse entendimento quando eu me converti em 2008, minha vida era totalmente diferente, irmão. Eu não tinha, ninguém ensinava, né? O povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E a oração em língua, irmão, é uma oração muito poderosa. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, como um prédio. Primeiro o alicerce, né? Primeiro desce, para depois subir. O alicerce ele fica ali escondidozinho ali. Você está sendo edificado ali primeiro no alicerce. Ali ninguém está vendo o que você está passando. Ali a limpeza que o Espírito Santo está fazendo na sua vida ali. Ninguém está vendo, ninguém está percebendo. Só você. Porque você está descendo. Primeiro está ali fundando o alicerce, né? Se você orar muito em línguas, se você orar 1 hora em língua, muito bom. 2 horas em língua, muito bom. 3 horas em língua, melhor ainda. E cada vez que você vai aumentando a oração em língua, você vai sendo mais edificado. O alicerce vai ficando mais. Aí o que é que acontece? Aí depois Deus vai construir em cima daquele alicerce que você ali está edificando na oração em língua um prédio. Aí pode ser um prédio de 1 andar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 andares. Aí depende, né, de você, da quantidade de tempo que você vai orar em língua e se você vai perseverar nessa oração em língua todos os dias. Aí agora não, aí agora todo mundo vai ver o prédio que Deus está construindo na sua vida. Isso é espiritual. Aí agora todo mundo vai ver as bênçãos financeiras chegando na sua vida, vai ver o seu ministério crescendo, vai ver você se dando bem no negócio, sua família abençoada, as doenças indo embora. Aí você já foi edificado, o Espírito Santo edificou, a oração em língua edificou, e agora o prédio vai subindo, e todo mundo vai ver aquele prédio, né? Que é você que está ali subindo ali, só bênção na sua vida, só bênção na sua vida. O ministério crescendo, o ministério crescendo, e Deus fazendo coisas grandes na sua vida, porque você está sendo edificado através da oração em língua, que é um dom que as pessoas, né, não dão muito valor, mas que é muito importante esse dom, né? Mas o que profetiza edifica a igreja. Aquele que profetiza, que fala da palavra, vai edificar a igreja, quem está escutando, que é muito importante. É importante a oração em língua para edificar você, e é muito importante, né, profetizar, falar a palavra de Deus para edificar a igreja, irmãos. Para que o povo não seja destruído por falta de conhecimento, né? Olha a bênção aí, irmãos. O versículo 5. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. É Paulo falando. Mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser
que também interprete, ó, para que a igreja receba edificação. Aí as pessoas lêem esse versículo aqui. Aí quando fala que o que profetiza é maior do que fala em línguas, aí eles acham que o dom de língua não é nada. Eles diminuem o dom de língua. Mas quando eu entendo que Paulo, quando está falando isso aqui, ele está dizendo que o que profetiza é maior do que fala em línguas, porque aquele que profetiza o que está falando a palavra de Deus, ele está edificando muita gente. Né? Muita gente. Quantas pessoas são edificadas, né? Se você falar aqui no YouTube, se você falar numa igreja com um monte de gente, você falar a palavra de Deus, a palavra verdadeira, a palavra que edifica, muitas pessoas vão ser edificadas. Mas quando você ora em língua, é só você. Mas isso é uma bênção também. Não quer dizer que isso não seja uma bênção. Isso é uma bênção e é uma maravilha de bênção. Eu digo isso porque eu vivo isso hoje. Eu aprendi, fui buscar, corri atrás para entender o que era esse dom de língua, como usar, porque eu recebi o dom de língua muito cedo. Mas só usava de vez em quando a gente está na igreja, a gente dá aquela oração em língua, acha que tem que receber um fogo, um arrepio para orar em língua, aí você não tem o entendimento, quer dizer, eu estava sendo enganado porque eu não tinha o entendimento da oração em língua. Agora que eu corri atrás para entender o dom, que eu entendi, aí é que, igual o Luciano Subirá fala no livro dele que eu comprei, né? Oração em língua, que ele diz. Agora que você sabe, pratique. Porque se você tem um dom de língua e não pratica o dom de língua, é mesmo que você não tiver o dom de língua. É a mesma coisa do que não tem. Tá entendendo? Aí você tem que todo dia orar em línguas. Para quê? Para ser edificado. Aí eu já vi muito milagre acontecendo, muitas coisas acontecendo, e eu sei que foi através da oração em língua. Porque se eu for orar, eu oro em português também, eu oro em português. Mas é uma oração que não demora muito, e daqui a pouco você está repetindo. Mas a gente tem que orar também em português, né? Orar em língua e em português. Só que 80% eu oro em línguas e os outros 20% eu oro em português. E isso tem me ajudado muito a entender a palavra, tem me dado uma sabedoria. E eu estou vendo, assim, é um começo que Deus está fazendo na minha vida, né? Porque eu fiz muitas coisas erradas. E agora eu estou começando a fazer as coisas certas porque eu estou entendendo isso, né? Mas eu já estou vendo muitas coisas sendo mudadas na minha vida. E que Deus tem feito milagre na minha vida através da oração em língua. Por isso que eu passo isso para você, porque eu quero que a sua vida também seja edificada. Amém? Compartilhe o vídeo. Depois a gente vai falar mais um pouco mais sobre isso, porque o assunto não para. E é bom, irmãos, você ora em língua, você está falando direto com Deus. Você não está entendendo nada. Aí você começa lá, chorere, cantar, babaná, você passa o dia todo orando assim. E falando com Deus, diretamente com Deus. E se enchendo do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Dê o like. Eu quero agradecer os que estão inscritos no canal, estão se inscrevendo. Deus abençoe sua vida. É assim, nós é simples, uma palavra simples. Mas é interessante. Eu pregando aqui, eu recebo essa palavra, porque eu vejo que é da parte de Deus, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz de Deus.